Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton. Tá? Então fica ligadinho aí que tem muita informação sobre essa primeira lei, né? E também sobre o Isaac Newton, tá bom? Então, papel, caneta, faça suas anotações, ok? Já tem aulas anteriores a essa que já vem, não é, tratando do conteúdo, né, uma iniciação ao conteúdo da aula de hoje e aos demais, ok? Então, se você perdeu ou precisa revisar, você encontra todo esse material lá na plataforma Gonçalves Dias, ok? Então, basta acessar a plataforma Gonçalves Dias, lá você vai encontrar todo o material disponível para que você consiga aprender sobre esse conteúdo, certo? É importante aí para os vestibulares, tá ok? Então os vestibulares, o vestibular da UEMA está chegando, preparando também para o Enem, né, isso e outros vestibulares, então é importante que você entenda todo esse processo, né, todo esse processo da dinâmica, que é o que nós estamos estudando aqui, até porque a dinâmica, né, e as leis de Newton, elas vão ser trabalhadas aí na grande maioria do conteúdo da física básica, né? Que é esse ciclo que nós estamos. Então é muito importante que você entenda bem esta parte, certo? O correto é que você entenda bem tudo, tá ok? Então tudo é importante. Mas existem aqueles assuntos que eles vão ser recorrentes, vão aparecer sempre aí, né, em outros estudos da física, né, outros fenômenos que a física estuda. E a lei de Newton, né, as leis de Newton, para falar a verdade, elas estão aí basicamente em 99% dos conteúdos que a gente estuda no ensino básico, tá certo? Então é importante conhecer essas leis, certo? Entender essas leis e saber aplicá-las. Então a dica é que você, né, preste bem atenção, faça suas anotações aqui, tá ok? Bom, então a primeira lei de Newton. Primeiro, quem era Newton, né? Então Newton, ok? O nome dele, na verdade, é Isaac Newton, né? O Isaac Newton foi um importante físico, um importante matemático, ok? Ele que vai trabalhar aí quanto a essas leis, né? Que são três que nós estudamos aqui no ensino básico, né? As três leis de Newton, tá certo? Então ele é importante porque ele consegue formular essas leis e essas leis elas vão, né? Como eu já falei anteriormente, elas vão ancorar aí grande parte da física, né? Acreditava-se, inclusive na época, okay, lá no século lá 1700 e alguma coisa, né, século XVIII, acreditava-se basicamente que tudo da física já tinha sido estudado, já tinha sido descoberto, certo? Quando Isaac Newton começou a trabalhar toda essa parte da física, né? Tá ok? Então, uma figura super importante dentro do estudo da física, tá ok? Até porque tudo que é do ensino básico é, não é? Ele está ali ancorado, né? Está ali estruturado através dessas leis, né? De tudo aquilo que Isaac Newton ele construiu, tá ok? Além disso, ele tem um papel muito importante, né? Para a matemática, né? Que é justamente a formulação do cálculo diferencial, ok? O cálculo diferencial newtoniano, tá ok? Então, o cálculo diferencial, certo? A partir dele, a partir da evolução desse cálculo, grande parte da física e da matemática conseguiram se desenvolver, tá ok? Então ele tem toda essa importância quanto ao cálculo diferencial, certo? Lá na matemática, tá ok? Lá na matemática você vê algumas coisas, né, que são relacionadas a Newton e aqui dentro da física também, certo? Além da mecânica, que são as leis de Newton, ok? Grande parte dos desdobramentos que vai ter dessa lei de Newton, nós temos também, não é, as contribuições de Isaac Newton lá no estudo dos corpos celestes, certo? Ele vai estudar os sistemas é, de corpos celestes, né, de planetas, né? Como é que dá o comportamento desses planetas, como é que eles se comportam, tá ok? Então ele tem um papel importantíssimo lá também, tá ok?
Além disso, tem o estudo da óptica. Okay? O estudo da óptica ele é feito também através das ideias, né? No caso das observações de Isaac Newton. Ok? Então, todo aquele estudo da óptica, das cores, não é? Que a gente chama de óptica geométrica, tudo isso vem através do Isaac Newton. Ok? Então, ele anda aí, né? Ele consegue percorrer grande parte da física, né, com estudos específicos e também com as suas leis, né, que vão aparecer em outras partes, né, em outros ramos, vai aparecer lá na eletrostática, tá certo? Ele vai aparecer nas próprias relações de força, certo? Vai aparecer na estática, na hidrostática e por aí vai, tá ok? Então a gente consegue perceber essas leis de Newton aí, elas não é sendo o pilar dessa física básica, tá ok? Então, a figura importante aqui é o Isaac Newton, né? E a gente sabe que quando a gente começa a trabalhar sobre a parte dinâmica, a gente trabalha com força, né? Não vale, né? Não custa nada a gente relembrar aqui o que é força, até porque vai ser esse o nosso ponto-chave, certo? Força, bem como já foi dito em aulas anteriores, a força nada mais é do que a interação entre dois ou mais corpos, tá ok? Então, se não há interação, não há força. Tá ok? A força ela não pode ser detida por um corpo, né? Certo? O corpo ele não detém a força, ele não contém. Certo? A força ela vai nascer através da interação deles. Certo? Seja de dois, seja de três corpos. Então ali nós temos o nascimento da força. A força que vai ser uma grandeza vetorial, né? Representada aí, né? Desse jeito, né? Pelo Fzinho com a setinha em cima, né? Uma força vetorial, né? Uma grandeza vetorial, porque tem dependências. Dependências de quê? De intensidade, de direção e de sentido. Não é isso? São aquelas dependências, ó. Intensidade ou tamanho, a direção. A direção é a reta de orientação e o sentido é para onde aponta. Isso aqui é importantíssimo para a primeira lei de Newton. É muito importante, vocês vão já entender o porquê, quando a gente cair nela de fato. Lembrando que a força, ela pode ser de contato ou de campo. Né? Qual é a diferença entre eles? Muito simples. O contato é quando os corpos se tocam. Certo? Os corpos se tocam, então essa é uma força de contato. Tá ok? E uma força de campo é quando os corpos eles não precisam se tocar para que um corpo entenda que existe uma força ali atuando, certo? O exemplo é o que acontece, não é, com os corpos em queda, tá ok? Então, se você solta um corpo, mais ou menos dessa altura, soltar o pincel, ele vai cair justamente porque nele está agindo uma força, que é uma força de campo, tá ok? Nós vamos falar lá na frente um pouquinho mais sobre ela, tá certo? A segunda lei de Newton, nós vamos levar em consideração. A primeira lei de Newton, desculpa, nós vamos levar em consideração toda esta relação. O que é que diz a primeira lei de Newton? Vamos lá. Certo? A primeira lei de Newton, que também é chamado, certo, de princípio da inércia. Pronto. Princípio da inércia. Certo? Você vai encontrar aí nos livros, não é? Essa primeira lei de Newton como princípio da inércia. Tá ok? E o que quer dizer isso? Bem simples. A primeira lei de Newton, ela vai nos dizer que um corpo, certo? Ele tende a permanecer no seu estado anterior, seu estado de equilíbrio, certo? E qual é seu estado de equilíbrio? Pode ser o movimento, não é? Ou pode ser o próprio repouso, dependendo do referencial. Então ele vai permanecer nesse equilíbrio, certo? Ele tende a permanecer nesse equilíbrio, desculpa, quando ele é contrariado por uma força, certo? Quando ele é contrariado por uma força. Então, isso é o que diz o princípio da inércia, tá ok? Então, vamos anotar aqui, né? Então, um corpo, ele tende
a permanecer em seu estado de equilíbrio, lembrando que esse equilíbrio, certo? Pode ser em movimento ou repouso. Esse movimento é movimento uniforme, certo? Isso quando, não é, contrariado por uma força. Pronto. Certo? Olha porque que é importante a gente relembrar lá o conceito de força, porque nós vamos falar dela aqui. Tá ok? Então vamos supor aqui o seguinte. Existem algumas situações do cotidiano em que nós trabalhamos com a primeira lei de Newton. Tá ok? Vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui, né, vamos colocar aqui um exemplo. Nós temos aqui um carro, né? Vamos supor que seja um ônibus. Pronto. Nós temos aqui um ônibus. Certo? Esse ônibus, ele está em movimento. Ok? Então ele tem uma velocidade aqui, ó, apontando nesse sentido. Tá certo? Quando ele está em movimento, nós temos aqui um pêndulo, né, com uma bolinha. Então o ônibus está em movimento, com uma certa velocidade, e lá dentro do ônibus tem uma bolinha, né, tá pendurada ali por um fio. Tá certo? Vamos supor que esse ônibus ele tenha que frear bruscamente. Certo? Então ele está vindo com uma certa velocidade e de repente ele vai ter que frear. Ok? No momento que ele freia, nós vamos ter a ação de uma força contrário ao movimento aqui. Ó. Nós temos a força agindo. Ó. Ou seja, ela está contrariando o seu estado de equilíbrio anterior, que era com esta velocidade constante. Tá ok? O que é que vai acontecer com este pêndulo? Certo? Bem simples. No momento que ele é contrariado pela força, o pêndulo ele vai tender a continuar no movimento. Certo? Ou seja, no momento que o ônibus para bruscamente, este pêndulo ele vai, não é, se projetar para a frente. Ou seja, ele vai continuar a esta velocidade que estava anteriormente. A tendência é essa, é que este corpo ele continue com a velocidade que estava anteriormente. Por quê? Porque se o ônibus está a esta velocidade, né, estava a esta velocidade, este pêndulo também estava a esta velocidade. Só que ele foi contrariado por esta força. No momento que ele é contrariado pela força, o pêndulo, né, o corpo pendular, ele tende a continuar com o mesmo movimento, com a mesma velocidade. Certo? É por isso que aqui dentro do ônibus, talvez você já tenha passado por isso, quando você está dentro do ônibus, está em pé, e de repente o ônibus ele freia. Então, quando ele freia, o que acontece? O seu corpo é projetado para frente. Certo? O seu corpo ele quer continuar o movimento. Tá ok? Ele quer continuar este movimento. E isso é inércia. Tá ok? Isso é inércia. Agora vamos mudar a situação. Vou apagar aqui. Ok? Então vou apagar aqui a situação. Agora vamos supor que o ônibus esteja parado. O ônibus está parado. Então o ônibus está em repouso, velocidade igual a zero. Certinho? Então o ônibus parou e ele vai arrancar de vez. Certo? Ele não vai sair, né, do seu estado de repouso gradativamente. Não. Por algum motivo ele vai ter que dar aquela arrancada. Então, velocidade igual a zero, mas de repente, ó, nós temos aquela força agindo, né, para que esse ônibus ele saia de vez. Ele arranque, né?
O que acontece com o pêndulo que está no teto do ônibus? Certo? Ele será projetado agora para trás. Porque se o ônibus se projetou para frente, certo? De uma forma brusca, né? Este pêndulo se projeta para trás porque a tendência dele era continuar no repouso, continuar parado, tá ok? A tendência era continuar parado, tá ok? Então você também, né, já deve ter passado por uma situação dessa. Você está parado no ônibus, de repente vindo da escola, e de repente o ônibus arranca, certo? E o seu corpo é projetado para trás. É projetado para trás porque a tendência dele é continuar no seu estado de equilíbrio anterior, que era o repouso. Tá ok? É por isso que é importante o uso do cinto de segurança, certo? O uso do cinto de segurança é justamente para tentar anular esses efeitos da inércia, né? Diminuir de forma, não é, muito considerável. Imagina uma pessoa em um carro sem o cinto de segurança, e esse é um dos maiores motivos que acontece de morte no trânsito, as pessoas sem o cinto de segurança, e de repente esse carro, né, ou este ônibus, ele colide e a pessoa é arremessada para fora. Ok? Ele é arremessado para fora, ou é arremessada, né, quem está atrás é arremessada no banco da frente, e a pessoa que está no banco da frente acaba ficando ali, acaba sendo apertada ali com o painel do carro, né? Ok? Acaba ficando sufocado ali com o painel do carro. Esse é um dos grandes motivos. É justamente porque o cinto de segurança ele tenta anular isso. Você está vindo com uma velocidade, seu carro colidiu, tá ok? O cinto ele serve justamente para que você consiga ficar ali preso ao carro. Ou seja, ele vai anular os efeitos da inércia, certo? Para as crianças é super importante porque as crianças, como elas vão ter o corpo, né, a massa menor, o corpo é menor, então eles acabam ficando mais suscetíveis a esses efeitos da inércia, ok? Então a criança que está solta no banco de trás, né, por exemplo, do carro, se o carro colidir, facilmente ela vai ser arremessada para frente, ok? Justamente porque ela não está com o cinto. Então por isso que é importante o uso do cinto, da cadeirinha, tá certo? Que é para anular esses efeitos da inércia caso aconteça um acidente, tá certo? A gente consegue também elencar aqui como exemplo o que acontece com os foguetes. Tá ok? Então o foguete, no momento que ele é lançado, vamos supor que aqui seja uma plataforma de foguete, tá ok? Então aqui, pronto. Aqui nós vamos trabalhar alguns princípios, né, newtonianos, tá ok? O primeiro princípio, que é quanto ao lançamento, a gente ainda vai falar lá na frente, que vai ser a terceira lei de Newton, certo? Então o foguete, o que é que ele vai fazer? Para que ele saia do local, logicamente que precisa queimar muito combustível aqui, né? Tem aquele negócio que a gente chama de propulsão na plataforma. Vocês já devem ter visto em algum local, na TV, no filme, certo? Alguma foto de como é, tá certo? No momento que esse foguete ele vai subindo ainda na nossa atmosfera, existe a queima, tá certo? Então existe ainda a queima do combustível e ele vai subindo. Certo? Aqui em São Luís a gente ainda consegue ver foguetes bem pequenos que são lançados em Alcântara, a gente consegue ver aquele rastro que ainda faz no céu. Tá ok? Desses foguetes que são bem pequenos, né? São foguetes de teste, ainda são coisas bem pequenas. Tá certo? Mas quando ele sai da nossa atmosfera, certo? Quando ele quebra as barreiras da atmosfera, ele deixa de queimar combustível. Você já deve ter visto aí essa imagem. E ele começa a liberar, não é? Partes desse foguete, né? Então as partes de baixo elas vão sendo liberadas, tá ok? Vão sendo arremessadas. E o foguete ele vai embora, né, sem queimar nada. Por que isso acontece? Muito simples, porque o empurrão inicial já foi dado. Certo? Já foi dado o empurrão, então lá ele vai só continuar na inércia, tá ok? Vai continuar só na inércia, certo? Até chegar ao seu destino. É desta forma que acontece. Bom, então com isso,
nós finalizamos a aula de hoje